Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui no nosso encontro com especialistas. Esse encontro é um projeto que faz parte, né, do nosso projeto maior, que é como construir um polo EAD de milhões, né, onde fazem parte aí muitas aulas, consultorias e esses encontros ao vivo, onde a gente pode também trocar ideias com especialistas de diversos assuntos. Temos trazido aí, inclusive, pessoas do dia a dia, né? Trouxemos aí, na última vez, aí a nossa gerente de microrede, para saber como é que é o dia a dia. O pessoal gostou muito disso, porque vê realmente na prática. Aliás, nós estamos trazendo para esse evento especificamente o assunto híbrido. E daqui a alguns dias, né, praticamente 2 semanas, aí, vamos ter o evento da ABED, né, um congresso internacional da ABED, cujo tema principal é híbrido. E eu tenho comentado um pouco no mercado que, assim, muito se fala de vários assuntos, não só desse, mas de vários assuntos para instituições de ensino. Legal, precisa-se disso, precisa falar para a matriz, precisa falar para quem faz o planejamento, porém, a gente tem direcionado muita coisa para os polos, assunto voltado aos polos, o que isso influencia para o polo, qual é a dinâmica, qual é a atuação, o papel do polo frente a vários assuntos. E aí, por isso que nós trouxemos, então, este assunto, né, híbrido, e o que o polo tem a ver realmente com esse assunto, né? Complementando aí, então esse faz parte do nosso projeto de milhões. O nosso curso, ele tem vários assuntos, para quem não conhece, e alguns desses assuntos nós vamos abordar aqui hoje, que tem a ver com criação de valor, né? Como é que você vende valor, como é que você agrega valor, e esse produto híbrido é justamente um produto que se agrega valor e tem que saber justamente utilizar isso. A gente vai usar vários exemplos. O Robson é um cara que falou que não sabia vender, esse cara é um dos maiores vendedores agora que eu já conheço, e a gente já vai explicar um pouco sobre isso, porque sabe agregar valor. Nós vamos falar de construção de marca, que tem muito a ver com essa com criação de valor, mas tem a ver com várias ações que se faz para isso. E o Robson, ele trabalha muito em função disso, com várias ações. Tem a ver com relacionamento de mercado também, vamos falar sobre isso, e no nosso curso a gente aborda muito sobre isso, né? Como a gente faz para abordar uma empresa, uma escola e mostrar, na verdade, esses projetos diferenciados, né? Que tem a ver, então, com o nosso tema do híbrido. Vamos falar de comunicação. Como é que a gente comunica, então, né? Já que a gente tem um baita de um diferencial desse no mercado, né? Quando você tem isso, como é que realmente você agrega, então, para essa construção de valor e assim por diante. Então, são alguns temas que tudo isso você tem detalhado no nosso projeto de milhões. Então, nós estamos trazendo aqui o Robson, e o Robson, ele, quando começou a trabalhar com a gente, essa história eu sempre conto, né, Robson? E aí, sentou comigo lá, vindo do Pará, já com experiência na educação, como professor, engenheiro, né, de formação, e a gente tinha um projeto, iniciando há 6 anos atrás, um projeto de híbrido, né? A gente ainda não sabia exatamente para onde ia parar, como é que ia ser esse projeto de híbrido. Estava começando com engenharia, ninguém falava de projeto de híbrido no Brasil, na área da educação, e legal, que é uma das coisas também que a gente vai falar, que é um aprendizado constante, né? Isso faz parte não só para a instituição, para o mercado como um todo, essa troca é muito rica, e isso aqui é um momento de troca. E o Robson, para essa função, eu falei, cara, eu tenho um projeto aqui que eu preciso que alguém, né, tome a frente disso. Por isso que eu falo, esse cara foi o primeiro a tocar um projeto nisso, e está até hoje realmente tocando, não só agora para engenharia, na área de saúde, na área de bem-estar e tudo mais, para vários polos, né? Com uma quantidade de alunos aí gigante, né, na nossa microrede, né, com esses cursos. E aí eu falei, Robson, só que, cara, nós precisamos trabalhar a questão de venda, né, a captação e tudo mais. E o Robson falou, cara, eu nunca trabalhei com vendas, dessa área. Esse cara mentiu descaradamente para mim, porque esse cara é um baita de um vendedor, e é uma coisa que a gente fala, né, para os nossos tutores pedagógicos. Vocês são os melhores de vendas. Como assim? Cara, vocês conhecem muito bem o produto. Quando você conhece muito bem o produto, você só saber, então, como ouvir, na verdade, o cliente, como se comunicar. A gente fala também muito isso no nosso curso, de ouvir muito o cliente para aí saber você direcionar e tal. E aí,
Robson dá banho, assim, né, realmente de vendas e dá treinamento e tudo mais. Então, Robson, chega de eu falar de você, fale um pouquinho como é que aí foi, brevemente, né, da sua carreira, para a gente já começar aí falando um pouquinho aí sobre a questão do híbrido. Seja Legal, bem-vindo, Adriano. Robson. Obrigado pela palavra. Gente, quero dar uma boa noite a todos que estão aqui. O meu boa noite. Desde já agradeço, Adriano, a oportunidade de poder estar aqui fazendo essa troca, né? Eu acho que isso não tem preço, é uma riqueza incrível e principalmente a oportunidade de poder ouvir outros gestores, poder ouvir um pouco de suas experiências, poder ouvir um pouco da visão de cada um deles. E isso sempre, sem dúvida alguma, vai contribuir muito para o nosso crescimento. Eu acho que não só o meu, mas de todos nós aqui. Quero deixar aqui um beijo especial para minha gerente Flávia Sextinha, que está aqui abaixo. Flavinha, beijo grande, chefita, né? E vamos nessa. Gente, como o Adriano bem falou, eu sou engenheiro químico de formação, me tornei professor por convite de um amigo, né? Eu trabalhava em uma fábrica, em uma indústria no Pará, que trabalhava com exportação de açaí, e um outro amigo meu, que era engenheiro ambiental, que tratava de toda a parte ambiental da empresa, chegou comigo um dia no café: pô, cara, sou coordenador de uma faculdade aí, um professor me deu o cano, entregou a toalha, foi embora, e eu tô sem ninguém, tu tem que me ajudar. Eu digo: cara, mas como assim? Não, vamos lá que tu vai dar um jeito. Eu disse para ele: bicho, olha, me coloca para dar pelo menos aula de uma disciplina que eu conheça, para ajudar. Então, assim começou a minha carreira, e desde quando eu comecei, botei o pé na sala de aula, deu aquele frio inicial, mas depois veio na corrente sanguínea. A mesma sensação eu tive quando eu fiquei na frente do Albano a primeira vez. Ele: pô, cara, vai vender. Eu digo: cara, mas eu nunca vendi nada. E eu fui super sincero com ele, ele até riu, né? Brincou: fica frio que a gente vai resolver, é um desafio bacana, você é da área, professor, vai dar tudo certo. Então foi aí que a gente começou, né? E uma das coisas que eu achei interessante, né, já entrando um pouco do nosso processo, é que assim, gente, quando você conhece o produto, a venda se torna mais fácil. Quando você entende aquilo com que você trabalha, você, em vez de ter um obstáculo, você ter algo que te prejudique, você vai ter algo que te potencialize. Então, hoje, eu acho que um pouco do que o Adriano retratou é que eu, ao longo desses 6 anos, estou sempre lendo, estou sempre estudando, estou sempre pesquisando, estou discutindo, questiono a sede pra caramba. Os caras, todo mundo já me conhece como o cara chato, porque é o cara que questiona, é o cara que pergunta, é o cara que quer saber por quê, é o cara que não concordo, discordo. E tudo isso nos traz um crescimento. E hoje, eu Deixa eu digo para aproveitar, o Adriano. Robson, aproveitar, eu vou te interromper um pouquinho para a gente Ah, pegar alguns ganchos aqui para dar uma dinâmica aqui em algumas coisas que você vai falando para a gente entrar em alguns assuntos. Deixa eu aproveitar essa questão aí você falou de conhecer muito bem o produto e falar um pouquinho até dessa questão do mercado. Hoje, gente, há uma crescente migração de alunos do ensino presencial para o EAD, que antes a gente se preocupava em vender EAD, e se preocupava se estava tendo novos entrantes de EAD. Pô, há 13 anos atrás, por exemplo, quando eu já estava aí com o Polo, mas eu trabalho há 18 anos com EAD, mas há 13 anos atrás a gente nadava meio que de braçada, entre aspas, né? Tinha poucos polos, só que tinha pouca gente pensando em EAD, né? Hoje tem muito mais gente entrando. E o mercado, enfim, foi mudando, e hoje está acontecendo uma coisa que é o seguinte: os alunos do ensino presencial estão migrando para IAD. E tem uma pesquisa da Roper que ela fala, inclusive no nosso curso, essa pesquisa está bem completa, tá? Eu não vou trazer aqui os slides lá, você tem acesso, para quem é aluno tem acesso a todas essas informações, mas vou trazer uma informação bastante importante. Uma pergunta que foi feita: por que você faz hoje presencial e não EAD? Porque no presencial tem aula prática. Então, é um percentual grande de pessoas que, né, escolheram realmente presencial porque tem prática. E aí acende uma luzinha: opa, e se EAD tiver prática? E tem uma série de outras vantagens, que na verdade ele mudaria sim do presencial para o EAD se tivesse mais confiabilidade e tudo mais. Isso a gente sabe, que a gente, né, souber vender e tiver realmente uma instituição séria, você vai conseguir vender. Mas e a prática? E aí, de repente, veio o ensino híbrido, que traz essa prática, né? E cuidado, né?
ensino híbrido, tem instituição que de repente, opa, nós agora oferecemos híbrido. Eu lembro na pandemia, inclusive, tem instituição que falou assim, agora nós estamos dando uma pós-híbrida aqui, mas como é que é? Hoje vai ser presencial, amanhã vai ser transmitido, mas de outro dia a gente vai fazer, acho que presencial também. Não é às vezes de fazer uma coisa ou outra, você tem que fazer sentido, na verdade, a presença no polo. Se for para captar o conteúdo, você não precisa ir no polo. Então não é, hoje dá, amanhã não dá. Não, não é isso, realmente você ter todo um planejamento para trabalhar e fazer sentido a sua presença realmente no polo, para uma prática, para uma troca de ideias. Esse é um projeto planejado. E aí o híbrido, ele nasceu, né, com essa ideia, e de repente a gente começou a trazer cada vez mais, tanto que hoje 80% dos alunos que entram no mercado, 80% estão indo para o EAD e 20% só para o presencial, porque muitos dos que estavam pensando só no presencial estão vindo para o EAD. Mas a gente tem que saber vender isso, tem que trazer realmente, tem que mostrar essa confiança, tem que conhecer muito bem o produto, e as pessoas têm que entender isso, as pessoas têm que conhecer o nosso produto e a gente tem que desmistificar. Mas o perfil do aluno do híbrido, ele realmente é diferente do perfil do aluno EAD, ou não? Essa migração, como é que acontece? Como é que a gente trabalha esses diferenciais? É possível vender, inclusive, com valor agregado, já que temos esses diferenciais? Queria jogar um pouco isso aí para o Robson, ele que trabalha muito com isso, e, gente, o Robson trabalha, na verdade, com a questão da construção do projeto, Polo, ele trabalha com a captação, relacionamento com o mercado, né, com toda a equipe, com treinamento e depois com a operação também, né, com os professores e tudo mais. Mas vamos falar um pouco dessa captação, de mostrar isso para o mercado. Quais são os desafios nesse sentido, Robson? Adriano, só pegando essa linha de pensamento que você expôs agora, esse conhecimento do produto, ele nos faz trabalhar ele de uma forma muito diferente, porque o híbrido é um produto premium, ele tem um lugar diferente no mercado. E todos os polos que trabalham híbrido entenderem que o híbrido é um prêmio, que ele é algo a mais, que ele é um plus e que tem um espaço diferenciado no mercado, vão ter, sem dúvida alguma, um sucesso no trabalho com híbrido. Porque o híbrido, ele por si só, ele tem uma série de ferramentas e atributos que os cursos EAD não têm. Você pontuou aqui os momentos presenciais, os laboratórios, os equipamentos, realidade aumentada, QR Code. Então, quando a gente vai temos oportunidade, através dos nossos contatos e convênios, de expor isso para as empresas ficam muito surpresas com esse produto. E muitas delas não se imaginam, mas eu não imaginava que o ensino híbrido de vocês era assim, a engenharia de vocês é assim. Vou dar aqui um exemplo real com vocês. Nós tivemos uma ação semana passada em Jaraguá do Sul, um polo nosso. Uma empresa foi até o nosso stand, a gente conseguiu fazer uma fala sobre o híbrido e amanhã, 15 horas, eu tenho uma reunião com essa empresa. A gestora do RH e o gestor de produção dessa empresa estarão comigo às 15 horas, onde eu vou fazer uma apresentação do polo, uma apresentação dos laboratórios, porque eles querem entender melhor essa ferramenta. E eles viram no nosso modelo um modelo que atende à necessidade da empresa deles. Então, olha só, hoje os alunos estão descobrindo isso. Os nossos alunos estão propagando isso, né? E todos esses atributos que o híbrido tem, ele torna para a gente um diferencial no mercado, inclusive frente a cursos presenciais. E, sem dúvida alguma, essa tecnologia que está embarcada no híbrido, ela torna ele um diferencial e é um dos pontos que eu concordo com uma das falas do Adriano, na questão da valorização desse curso. Né? Na questão desse curso, ele ter realmente um valor diferenciado, porque ele também dá um retorno diferenciado para os polos. Então, se ele bem trabalhado, com uma equipe bem treinada, né? E que vocês usem a estrutura do polo para demonstrar isso, é fantástico. As nossas equipes, durante os seus treinamentos, todo mundo, ao fazer a PEC, quando recebe um candidato no polo, vai fazer a PEC. E, além de falar dos cursos, falar de precificação, todo candidato da nossa rede ele é convidado a passear. Não interessa se o cara é de tecnologia, é de TI, é de ADCs. Ele vai visitar os polos.
ele vai visitar os laboratórios, ele entra em cada laboratório, ele vê a coisa acontecendo. Deixa eu aproveitar esse gancho também, Robson. Você está falando Diga. de questão de PEC, como tem gente de outras instituições, PEC é nosso programa de excelência comercial, que é justamente que tem um passo a passo, né, uma padronização Sim. em termos de atendimento. Estamos falando aqui de valor agregado. Tem uma pesquisa aí, um e-mail que vem, inclusive, da Roper também, falando de uma pesquisa de valores e mensalidades no mercado. Veio agora 1 ou 2 dias atrás. Valor médio de mensalidade do EAD, graduação EAD, 100% online, 199. Vamos lá, R$ 200 no Brasil, tá? Híbrido, ou semipresencial, ali que eles estão colocando, 389. Vamos lá, R$ 400. Gente, praticamente o dobro. Isso dá uma média de valores no Brasil. O quanto que você consegue de valor agregado? Tem uma gestora que me comentou, quando a gente falou desse evento, que ela gostaria até de fazer uma pergunta, eu vi que ela não está aqui agora, mas que tipo assim, mas como é que eu consigo vender para um aluno do presencial que ele é muito exigente? Cara, justamente esse aluno do ensino presencial, ele vai vir fazer a prática, que era aquilo que ele, né, ele estava querendo realmente, e ainda com valor muito menor e com flexibilidade. Então, você consegue, sim, vender para esse aluno e com valor agregado, porque, na verdade, ele não espera pagar, na verdade, o valor do EAD, ele, de repente, ia pagar, vamos lá, R$ 800 no presencial, quem sabe mais, de repente vai pagar, vamos lá, pela média do mercado, R$ 400 aqui no curso híbrido. Então, é muito mais baixo do que ele pagaria no presencial. É essa a comparação que a gente faz, e não a comparação com aquilo que é AD, 100% de AD. Então, você consegue sim vender com valor agregado, porque você tem uma série de diferenciais ali. Mas você estava falando, Robson, dessa questão realmente, né, de abordar muitas vezes a empresa, de você chamar, de as pessoas conhecerem. Porém, tem uma coisa muito inteligente, né, que a nossa equipe faz, e você leva isso para as empresas, e você bem lembrou aí, né, a Flávia está aqui com a gente também, que é a nossa gerente de redes, que foi a última convidada, quem não assistiu, assista, que está disponível ali, o pessoal gostou bastante da conversa com ela também. Mas tem uma estratégia muito inteligente que a gente faz, que é levar práticas de laboratórios dos nossos híbridos para dentro das empresas. Fala um pouco sobre isso, sobre essas estratégias, porque isso chama atenção. Falei, pô, mas peraí, que prática é essa? Quem está fazendo é aluno, é professor, mas vocês têm esses cursos aqui, como é que funciona? Isso chama atenção. Isso é uma coisa que realmente tem dado muito certo, do que você simplesmente lá, vou sortear uma bolsa de estudos lá, começa a vir um monte de lead, mas peraí, isso o cara quer simplesmente uma bolsa de graça. Não, você vai pelo valor agregado. Vai lá, Robson, fala um pouco sobre isso, por favor. Esse é um ponto bem interessante desse trabalho com os híbridos, né? A gente sempre busca não fazer mais do mesmo. A gente sempre busca inovar, trazer novas ações, novas ideias. E se eu digo que é um dos mantras da nossa microrede, é o investimento no relacionamento com empresas. E, gente, investimento que dá um retorno, sem dúvida alguma. Investir em empresas dá retorno. E quando bem trabalhado esse processo, ele é muito bom. Também temos dificuldades em acessar algumas empresas, mas em cima dessa dificuldade nós fomos buscando estratégias. E estratégias foi levar um projeto nosso que tem feito um sucesso imenso, que é a Unicesumar Saúde. Nós pegamos ali os nossos professores e alunos dos cursos nossos de saúde e ofertamos para participar da CIPAT dentro das empresas. Houve uma mudança agora na legislação e o Ministério do Trabalho ele incluiu na CIPAT uma palestra que se chama Percepção de Riscos no Ambiente de Trabalho. Então, com face nessas informações, nós montamos uma estratégia de, ao abordar as empresas, não pedir para panfletar, não pedir para ir para um auditório, um refeitório, não pedir para acessar colaborador. Nós, ao falarmos com eles, a gente oferece serviços. Vocês precisam de uma palestra? Vocês querem uma ação? Seria para vocês importante isso? Qual é a necessidade de vocês? Gente, a legislação ela é contundente. Toda empresa é obrigada a fazer esse PAT. E o RH tem dificuldade, assim como nós também temos de captar, o RH também, de captar colaboradores e de manter.
Então, quando o RH oferece serviços diferenciados dentro da empresa, ele, além de estimular o colaborador, ele também, de certa forma, está mostrando ali, está diversificando as suas atividades. E esse projeto ele começou piloto em Gaspar, e hoje as empresas que nos chamam para fazer isso. Então, eu estou palestrando essa palestra na área de percepção de segurança do trabalho. A gente bota nós fazemos um combo ali, né? Ah, você quer o palestrante? Quer, mas o palestrante vem junto com a equipe comercial. Ah, você quer uma ação de saúde? Sim, a ação de saúde vai, mas junto com a equipe comercial. É lindo de ver uma fila de colaboradores para preencher o nosso lead e poder passar, para pegar um brinde nosso livro, para poder passar com a equipe de saúde e para assistir a nossa palestra. Então, é através dessas estratégias que a gente vira a chave de captação. Nós fazemos a ação caracol, o arrastão, sim, nós fazemos também, só que o nosso foco maior são empresas, gente. A eficiência é muito melhor, o resultado é muito melhor, o lead é muito mais qualificado. E o que é melhor ainda... Escolas e tudo mais, né, Robson? Exatamente. E complementando, desculpa, eu vou complementando aí algumas coisas Vamos aqui. lá. A gente fala muito no nosso curso também de funil de vendas. Quando a gente fala de funil de vendas, a gente pensa que é só aquilo lá, captei o lead, vou oferecer, vou converter e pá, beleza, acabou, esse é o funil de vendas. Cara, o nosso funil de vendas, ele é muito mais abrangente na questão de você buscar o lead qualificado. Quando você vai fazer um trabalho dentro de uma empresa, aí, na verdade, assim, estou tentando resumir aqui em 2 minutos uma coisa que vai 10 aulas para explicar tudo isso aí, que é muita coisa que dá para fazer. Mas tem muita coisa do que você faz que, quando você está na empresa, trazendo conteúdo, trazendo, na verdade, informação, trazendo... um direcionamento, peraí, que caminho que é interessante ele para um projeto de vida, que caminho que é interessante em termos de profissões do futuro, quando levo uma palestra, por exemplo, para uma escola, quando eu trago valor muito mais agregado em termos de informação, de projetos, as pessoas que estão vendo, e não só a empresa como parceira, a escola como parceira, mas as pessoas que estão vendo, eu falei, peraí, quem são esses caras aqui? Pô, esses caras são da tal universidade, o cara está tendo um test drive, ele está tendo uma degustação daquilo que é a sua universidade, em termos de seriedade, de conhecimento, de direcionamento, de saber que quando você vai entrar, vai ser trabalhado justamente para você cumprir o seu objetivo, que é se formar, e não simplesmente que eu quero o seu dinheiro. Claro, não somos uma ONG, precisamos sim, né, daquele recurso financeiro, mas o objetivo maior é que você se forme. Quando você faz todo esse projeto, aquilo que você vai captando como lead, e que aí que o Robson falou muito bem, que a gente não vai simplesmente bater na porta assim, eu preciso captar, eu preciso matricular. Eu falei, seu chato, né? Você vem aqui, a Unopar também, várias outras vêm aqui, ok? Assim como, né, se você for de outra instituição, daqui a pouco, a Unicesumar também está aqui, é um outro chato que vem pedir. Então, assim, mas quando você não vai pedir, e sim vai oferecer serviços, eu preciso muito da CIPAT, você tem soluções para isso? Legal, eu preciso motivar meus colaboradores, eu preciso fazer uma palestra de vendas, você consegue trazer isso para mim? Tem muita coisa também, a gente tem várias aulas sobre isso que a gente fala, né? É um pacote muito grande aí, cada um pode adaptar de acordo com aquilo que pode oferecer, cada instituição, inclusive. Cara, olha, meu Deus do céu, vocês são a minha solução. E aí a captação, realmente, ela é muito mais rica, né? E é isso que a gente faz. E a Flávia fala muito isso, né? A nossa gerente de microrede, assim, Adriano, por que a gente não começa a divulgar um pouco mais os nossos cursos EAD com imagens do laboratório? Porque quando eu falo de uma maneira geral dos nossos cursos, se eu puser a imagem do laboratório, o pessoal fala, nossa, mas universidade com laboratório, que universidade diferente é essa? Ou quando você entra na universidade, você vê laboratório, mas isso aqui não é universidade EAD? Mas o que se monta laboratório aqui? Então, assim, você já agrega só pela sua comunicação. Por isso que eu falei que um dos itens aqui seria a comunicação. E você não precisa estar necessariamente vendendo isso. Você vai vender pedagogia, mas o cara olhou, peraí, esses caras são diferentes.
Então, o quanto que isso agrega, e quando você leva para uma instituição uma troca, uma ação de saúde, de bem-estar, o cara, porra, os caras já estão cuidando de mim, mas ao mesmo tempo o cara está vendo, pô, quem está fazendo isso aqui é aluno. Pô, os caras têm aluno fazendo isso aqui, olha só que interessante. Robson, você é o convidado, manda eu calar a boca e fala você, cara, pelo amor de Deus. Né? Não, mas é isso, cara. Adriano, nós estamos toda uma construção. Graziela, você está no mudo, por favor. Tira o seu mudo lá. Olá, Grazela. Falar nisso, gente, aproveitando, ó, quem quiser já falar, já vamos abrir aqui, ó. Quem quiser já trocar ideias, a ideia é, senão ninguém fala, né, Robson? Senão só eu e você falamos aqui. Só eu, vai ser um monólogo, vai ser um diálogo nós dois aqui o tempo todo. Fala, Grazela. Eu estou falando sozinha aqui. Boa noite, todo mundo, tudo bem? Boa noite. Vocês estão falando, eu estou falando aqui também. Deixa eu perguntar uma coisa, Robson. Você falou de relacionamento com a empresa, que você leva a parte da área de saúde. O Adriano falou que vocês levam palestras. Eu queria saber alguma coisa mais específica. Por exemplo, eu também tenho laboratório de saúde, eu tenho bem-estar também, engenharias, nutrição, etc. Me dá uma ideia, o que a gente poderia trabalhar assim, na área de saúde. O que eu tenho feito? O que eu fiz foi levar uma cadeira, aquela cadeira de quick, de massagem, para fazer em algumas fábricas. Mas vocês falaram muito da área de saúde. Aqui, a nossa área de saúde, por exemplo, de farmácia e biomedicina, o que vocês fazem numa empresa? O que você leva da área de saúde? Fora sem ser palestra. O que você leva, assim, praticamente? Prático. Tá, Graziela, o que normalmente qual é o nosso kit saúde, né? Nós levamos sim o Quick Massagem e nós fazemos o teste da glicemia e verificação da pressão arterial. Essas ferramentas nós temos no laboratório. Nós compramos os insumos, tá? Na nossa micro... Tem um custo, tem um custo, mas é um investimento que você vai fazer com a empresa, ou você pode combinar com a empresa em função de ter um custo, mas de repente é um serviço agregado também, tá? Desculpa, só... Isso. Graziela, essa fala do Adriano é importante, eu ia chegar nela. O equipamento você tem aí o equipamento de verificação de pressão arterial, você tem um equipamento para medir a glicemia. O que é que nós fazemos? No polo de Blumenau, eu não sei dizer para você se é coincidência, mas nós temos uma equipe multidisciplinar. Lá dentro do nosso polo eu tenho uma tutora nossa que é biomédica, eu tenho uma tutora que é nutricionista, além das nossas professoras e tutoras, que também participam com a gente junto com os alunos. Então, a gente sempre está envolvendo a nossa equipe toda. Essa questão do custo, de fato, há um custo. A lanceta, a fita teste, ela tem um custo. Então, para você ter uma ideia, aí, uma caixinha com 50 lancetas, você vai estar pagando uns R$70. Uma caixinha com 50 fitas teste, você vai estar pagando R$80. Então, a gente não consegue testar a empresa inteira, óbvio. Até porque nem todo mundo quer fazer tudo. Mas, exemplo, um cara faz a pressão arterial, o outro faz o teste da glicemia, um vai para a quick massagem, e aí você consegue ter um grande leque de atendimentos. E você também fala com a empresa, digo, gente, olha, eu vou levar essa ação, eu vou fazer, exemplo, 50 testes, 100 testes, e a empresa disser para você, gente, eu quero ir a mais. Então, vamos dividir esse custo? Entendeu? Às vezes você vai dizer, Robson, eu não tenho ninguém aqui da saúde que possa levar. Beleza. Você vai precisar contratar alguém da área de saúde para fazer o teste, para verificar a pressão. Claro que isso tudo é um investimento. Você tem que pesar esses custos, porque nós temos polos que nós não temos essas pessoas. E a gente contrata. Paga ali aquela diária, aquelas horas, não é? Para que aquela pessoa possa fazer. Porque você não pode fazer um teste de glicemia a qualquer pessoa. Tem que ser alguém da área de enfermagem, tem que ser um enfermeiro ou um técnico de enfermagem. Existe todo um trâmite. Você tem que levar aí, não é só o equipamento e os testes, você tem que levar a caixa PEC, você tem que levar uma lixeira diferenciada. Você precisa ter alguns cuidados para isso. Mas as empresas, para você ter ideia, Graziela, do sucesso dessa ação que nós estamos fazendo agora, e junto com as palestras que a gente leva também, e não só as palestras que eu ministro, mas nós temos alguns parceiros palestrantes que estão sempre com a gente, palestra motivacional, palestra para vendas, palestra para... As empresas, elas já colocam no calendário deles a nossa ação. O Adriano fez uma fala com relação à escola, também nós estamos levando palestra para as escolas, principalmente agora no período do Enem. Então as empresas, as escolas pedem para a gente
Tem uma escola que pediu para a gente uma palestra sobre educação financeira, os alunos do 3º ano. Então, são diversas ideias que a gente vai trocando. Vou te dar um outro exemplo. Em Paranaguá, lá tem uma planta da Sadia. Então, Paranaguá, no estado do Paraná, para quem conhece, ali é uma cidade portuária e tem diversas empresas gigantes. Então, a RH da Sadia chegou para a gente e disse, pessoal, vou fazer a CIPAT, eu queria fazer um pedido para vocês. Vocês conseguiriam trazer aqui um barbeiro para fazer uns cortes de cabelo? A gente voltou para casa, se reuniu, fez o levantamento de custo e demos a devolutiva para a empresa. Beleza, eu consigo te ofertar tantos cortes de cabelo. Nós pagamos uma diária do barbeiro, ele ficou lá manhã e tarde, fazendo corte de cabelo. E nós ganhamos ali, claro, o lead, óbvio que o lead vem. Esse é o nosso foco, o Adriano bem disse. A gente não é uma ONG, mas é uma coisa qualificada. Não é aqueles 200 leads que você tira 5, que tem o interesse e o resto você joga fora. Não, para nós isso, desculpa, mas é perda de tempo. Você está com uma equipe na rua, levantar 200, 300 leads e só aproveitar 2, 3 e ter que jogar fora todo o resto. Isso, deixa eu Então, complementar nós... aqui, em relação a tudo isso que o Robson também está falando aqui, duas coisas que o pessoal normalmente pergunta, só que isso normalmente até tema quando a gente fala de parcerias, mas como a gente está falando um pouquinho aqui, focando nisso, gente, mas espera aí, eu sou um polo, não tenho professor de todas essas áreas, o cara me pediu uma de gestão financeira, pô, mas eu não sei falar de gestão financeira, eu não tenho professor para falar de gestão financeira, e aí? Eu vou ter que contratar alguém, vou ter que gastar, já estou gastando, o Robson falou que eu vou ter que gastar em... Cara, se você quiser, tipo assim, esquece agora na área de saúde, que aí você vai analisar, de repente, se vale a pena gastar ou não, mas, pô, você já vai investir em tantas outras coisas, pode ter certeza que vale a pena sim, bem estudado. Mas, gente, para você entrar na universidade, profissionais para conseguir entrar nas empresas, aliás, muitas vezes eles não conseguem tão facilmente. As universidades conseguem ter a porta aberta das empresas, porque as empresas têm interesse, né? Questão da formação dos colaboradores e tudo mais. Então, eles entrando através da universidade, facilita eles aparecerem. Então, é justamente isso que a gente faz. Só para vocês terem ideia, eu vou citar um exemplo de Jaraguá do Sul também, a gente acabou de citar o exemplo de Jaraguá do Sul, mas foi uma coisa bem legal. Uma consultora já muito boa no mercado, já né, tipo, consagrada e tudo mais, mas ela estava falando sobre a tecnologia não, como é que é o DISC, né, que é a questão do perfil, perfil comportamental e tudo mais. E a gente convidou para ela dar uma palestra na nossa universidade, aí não é levar nas empresas, levar na universidade, mas convidamos o RH da Malve, da VEG. Pô, VEG é uma empresa, uma das maiores empresas do Brasil, do mundo, né? E fica em Jaraguá do Sul a sede. E a gente convidou o RH da VEG, que se interessou em ir lá. Imagina para essa mulher que já é consagrada, pô, peraí, tem um cara que é RH da VEG assistindo a minha palestra e, né, você entrar na VEG de alguma maneira seria muito legal. Na Malve, vários outros. Então, RHs das empresas foram até a universidade e assistiram a palestra. Então, ela fez de graça, essa mulher seria o custo alto, uma palestra dessa, mas ela fez de graça. A gente levou um nome muito forte, fizemos todo não, imagina, os RHs vieram para a nossa universidade, inclusive viram um laboratório, viram um monte de coisa, olha só que legal isso tudo, depois eu posso agregar, inclusive, isso com ação, já que eu não vou cobrar a palestra, de repente de entregar alimentos, depois eu faço uma ação social, gente, isso aqui na verdade também tem 10 aulas só sobre isso, que dá para agregar muito, isso ser uma atividade de ensino, porque eu posso botar aluno também, enfim, tem muita coisa interessante com eventos, né, é um assunto bem longo, mas isso é legal, então você não tem custo para fazer várias palestras e levar isso, seja para dentro das empresas ou para dentro. E uma vez um cara da matriz muito experiente me perguntou isso. Como é que você faz isso, gente? Cara, pensa comigo aqui, do cara, porra, que legal que vocês fazem. Então, isso realmente é uma maneira. Outra coisa que foi perguntado ali, essa questão realmente de que tipo de palestras leva para as empresas. Gente, não só da área de saúde, aquilo que as empresas quiserem, então aí você vai achar os profissionais. Então, pensando ainda na área de saúde, uma CIPAT, cara, leva um negócio de primeiros socorros, por exemplo, a gente tem curso para isso, mas pode levar uma palestra, pode levar a questão do cuidado de primeiros socorros, pode levar coisas muito mais específicas de cuidado para a saúde, pode levar coisas de venda. Então, gente, o céu é o limite nesse sentido, né? Gente, perguntas, vamos lá. E só para complementar essa fala do Adriano,
dentro desse relacionamento com empresa, gente, é uma coisa que nós temos aqui na nossa microrede e que fazemos muito, é participar de eventos com empresas. Participamos da CIG, participamos do CIMEB, participamos de várias entidades que reúnem essas empresas. Para vocês terem ideia, algumas semanas atrás nós participamos da 11ª Semana da Indústria em Blumenau, um evento organizado pelo CIMEB, que é o Sindicato da Indústria Metal Mecânica do Vale do Itajaí e região. Então, todas as empresas da parte metal mecânica e elétrica estavam em um mesmo ambiente. E nós, pela parceria que temos junto com o CIMEB, participamos ativamente dessa parceria com eles, do plano de mídias e todos os outros investimentos que o Adriano já deve ter falado em outro momento do curso, né? Essa questão de plano de mídia, de trabalho de mídia e tudo mais, e estávamos lá. E simplesmente, como sempre acontece, a gente é surpreendido por diretores de empresa. Então chegou para a gente um cara, gente, adorei vocês aqui, o stand, o material de vocês, a explanação de vocês sobre o híbrido. Olha, meu nome é fulano de tal, eu sou diretor de projetos da VEG e eu quero conversar com vocês sobre isso. Vamos marcar uma reunião. Então, esse network, ele é fundamental. E como o Adriano colocou, gente, é aquela coisa, é aquela conversa, tá com RH, o que é que você precisa? Qual é a tua necessidade? E a gente vai buscar. Às vezes, na tua cidade, se você tem rede social, seja Instagram, seja Facebook, tem vários palestrantes que, às vezes, querem espaço. E como o Adriano bem colocou, a universidade é essa porta. Você diz, cara, olha, eu vou fazer uma palestra... Olha, fulano, o Adriano, tu consegue fazer uma... a VEG me chamou para fazer uma ação dentro dele, tu consegue levar uma palestra? Eu vi que você tem uma palestra legal aqui na tua rede social. Tu consegues levar essa palestra para eles? É uma parceria minha com eles, você vem junto. E aí a gente começa a fazer esse network, porque a universidade abre a porta, o cara vem com a gente e ele mostra o trabalho dele para a empresa. E num segundo momento ele está fazendo palestra para as empresas também. Então é algo que sai com um custo praticamente zero. Então, como o Adriano colocou, eu acho importante. Se você quiser comprar e pagar tudo, gente, não vai dar. É preciso, de fato, gente, é network. Vamos lá, claro. Nós temos esse diferencial porque eu faço algumas palestras, a nossa equipe tem multidisciplinar, então a gente tem essa flexibilidade. Mas você não precisa ter um especialista de cada coisa, porque isso é impossível. Mas através desse canal, através dessa forma, é legal e você consegue dar uma atenção e dar um retorno bem bacana para as empresas. Legal. Vou voltar um pouquinho, puxar um pouquinho novamente para a questão do assunto do híbrido, que é o tema que a gente está falando um pouco de relacionamento que tem a ver com o híbrido, mas vamos tentar ainda voltar um pouquinho mais para a questão do híbrido. A Thalita fez uma pergunta aqui, se uma cidade com 25 mil habitantes, se daria para colocar, por exemplo, enfermagem. A resposta é bem simples, Thalita, em relação a essa questão. Por que cursos da área de saúde, vamos lá, por que cursos EAD eu não preciso fechar turma, claro, dependendo da metodologia, tem instituição de ensino que tem que fechar turma, tal, porque tem professor em sala e tal, mas vamos lá, curso 100% EAD, por que eu não preciso fechar turma? Porque o meu custo por um aluno, por 2 alunos é praticamente zero, digamos assim, né? Sim. Então eu posso colocar um aluno e tal. Quando eu coloco um curso híbrido, onde eu preciso de estrutura, aí eu preciso analisar custos, para ver se vale a pena. Então, 25 mil habitantes, cara, mas peraí, tem faculdade na região que oferece? Porque o curso de enfermagem ele é muito procurado, realmente é um dos cursos mais vendidos, se não o mais vendido, hoje. Então, vale a pena? Depende. Tem concorrentes? Como é que é mais ou menos o mercado aí? Né? Tem realmente a demanda aí na região, normalmente vai ter, mas enfim, tem que entender um pouco isso. Mas você vai ter que ter um mínimo de alunos para justificar um laboratório, um curso de um laboratório, não só para a sede, que vai ter que colocar equipamentos, aí claro que depende do modelo também, mais uma vez, a gente não tem outras instituições que inclusive querem entender até modelos de híbrido, para quem sabe implantar ou não, e como é que normalmente se começa numa instituição? Peraí, vou aproveitar as minhas unidades presenciais e os alunos de EAD de unidades próximas podem fazer a prática ali. É assim que você acaba começando, porque você já não tem um custo a mais. Mas quando você vai colocar um custo de um laboratório no polo, então, aquele polo sozinho, 25 mil habitantes, então, de repente, você tem que pegar
alunos de outras regiões também que possam justificar, tá, que mais? Então tá, custo de um laboratório lá, quanto que vai ser o custo desse laboratório para a matriz e quanto vai ser para você, que você vai ter que ter um espaço maior, você vai ter que aumentar o valor do seu aluguel, você vai ter que ter profissionais, então vai ter que depois pagar insumos e tudo mais, e que no final das contas, espera aí, mas eu vou conseguir quantos alunos com isso? E às vezes, de repente, não vale a pena em função disso. Então, é esse estudo que tem que fazer para ver se realmente vale a pena. Né? Então, é difícil te responder assim de pronto, se realmente vale a pena ou não, tem que analisar todos esses aspectos de custo, dependendo do projeto de cada instituição, de potencial de mercado, para realmente analisar se valeria a pena. Às vezes, gente, cara, não sofre se você não tem, não. Aproveita outros cursos que têm outras demandas, e de repente você é vendedor de um outro de um polo um pouco mais próximo. Então, você, de qualquer maneira, matricula, e esse cara vai fazer a prática a partir do 3º ano, se desloca uma vez por semana só a partir do 3º ano, então ele faz lá, sei lá, 50 quilômetros para se deslocar. Às vezes vale a pena, então não precisa ser você que tenha esse laboratório. Então, tudo isso você tem que analisar também, tá? Uma resposta mais específica em termos de operação. Por falar em operação, Robson, a gente não falou muito da operação. O Robson trabalha com toda a operação nesse sentido também, né? Cuidando dos professores e tal, contratando, né? Para realmente a operação. Mas vamos lá, gente. Perguntas aí. Se não tiver, a gente fala um pouco da operação também, mas eu acho que acredito que vocês já tenham perguntas para, né, fazer aí. Vamos lá. Quantos polos e em quais cidades são gestores? Tá. Nós temos 8 polos. Nós somos aí, hoje, uma das principais micro-redes aí do grupo. Temos o maior polo do Brasil, que é o polo de Blumenau, né, em número de alunos. E aí vários desses polos têm um ensino híbrido, né? Acho que essa é a resposta. Adriano, eu queria começar falando um pouco da operação. Gente, se alguém quiser perguntar, por favor, eu fico à vontade. Mas eu queria só começar a falar um pouco da operação, porque é um ponto que eu acho muito importante. Eu queria começar a falar de operação, Adriano, puxando um pouco no gancho da tua última fala com relação a custo. Tá, gente? Cada laboratório, gente, é uma realidade e é uma operação. Por quê? Cada laboratório é específico. Cada laboratório tem uma linha específica, produtos específicos, né? O nosso laboratório, o nosso polo de Blumenau, ele é um polo completo de todos os cursos híbridos. Adriano, se eu estiver equivocado, por favor, me corrija. Mas Blumenau é o nosso polo, vamos dizer assim, master, que nós temos todos os cursos híbridos. Temos o bem-estar, temos a saúde, temos a engenharia, temos nutrição. 51, vamos montar a sala maker, ali o laboratório da arquitetura, tá? Quando você fala 51, nem todo mundo sabe o que é, Robson. Quando você fala tá. No início do próximo ano. Ninguém sabe o que é. No início do próximo ano, nós vamos montar o laboratório, a sala maker de arquitetura. No ano seguinte, já vem o laboratório de enfermagem, radiologia e terapia ocupacional. E fisioterapia, né? E fisioterapia. Falando agora de operação. Cada laboratório desse é uma operação. Por quê? Cada laboratório desse tem um projeto específico, tem necessidades específicas e tem peculiaridades específicas. Tá? Com relação a custos, a sede ela dá os equipamentos, mas os insumos são por nossa conta, a mobília é por nossa conta, a infra é por nossa conta. Né? Eu já tive situações aqui de alguns gestores me ligando, Robson, beleza, eu tenho aqui a turma de nutrição, cara, mas eu tenho 3 alunos, pô, como é que eu faço para comprar uma lista menor? Gente, se tu tem 6, se tu tem 10, se tu tem 12 ou se tu tem 20, o preço da lista é o mesmo. Biomedicina, farmácia, Robson, eu tenho 5, 6 alunos, é o mesmo custo para 20. Então, eu acho muito importante a gente ter essa atenção, por quê? Porque, para vocês terem ideia, gente, o laboratório mais básico que nós temos é o de engenharia. Porque em engenharia nós usamos equipamento. O que é que nós usamos de insumos para engenharia dentro dessa operação? Vamos lá. Nós temos que ter lá um tutor facilitador, que é a sede que fornece. Então, esse custo não é nosso. Mas nós tivemos o custo de mobília para esse laboratório.
E o que é de insumo da engenharia? Areia, cimento, brita, bloquinhos de madeira, corpos de alumínio, né? Óleo de soja, mel, naftalina. Ou seja, são insumos que, sei lá, 200, 250 reais, vamos lá, 300 reais. Chutei. Com isso, eu faço um ano inteiro de engenharia. Correto? Se você diluir isso por 4, vamos lá, 200 por 4 aí vai dar 50 reais por módulo de custo operacional. Mas o laboratório de bem-estar é diferente. São produtos que você usa para procedimentos estéticos, produtos caros, né? Produtos que têm prazo de validade e que, cara, você tendo 5 alunos, você tendo 10 alunos, você tem que ter o produto lá. Porque se não tem o peeling amazônico, a aula não acontece. Não é isso? Se você não tem lá a máscara não sei do que mais, a aula não acontece. Se você não tem lá a semente de pimenta não sei do que, a aula não acontece. Então, tem que ter. E isso tem um custo. No nosso primeiro ano do laboratório de bem-estar, eu quase mato esse homem do coração. É isso aí. Não é diferente com a gente, não, pessoal. Quase mato o Adriano no coração. Mas esse custo ele se diluiu, sim, ao longo do ano. Porque há a repetição dos módulos, né? 51, 52, 53, 50... Então, ele foi se diluindo. Mas, mesmo assim, ainda temos o impacto. Vamos falar agora do curso de nutrição. Gente, agora a nutrição, nós tivemos 3 receitas. A última é hoje. Mas no módulo que vem, cada semana vai ter uma receita. Você não consegue comprar produtos a longo prazo. É alimento perecível. Você compra 24 horas antes. E cada um produto desse é uma lista de mercado que você faz. Eu gastei ontem 1h30 dentro do mercado fazendo compra para 2 laboratórios nossos. Diga, Grazi. Desculpa. Eu também hoje gastei minha manhã fazendo compra para o laboratório. O pessoal está tendo aula agora. São 3 receitas hoje. Exatamente. E outra coisa, né, Grazi? Você viu que tem produtos naturais pra caramba. Pra caramba. E esses produtos naturais, óbvio, né, para quem ainda não foi comprar, para quem já foi, sabe que produto natural é muito caro. Muito caro. Não é isso? Até o tâmara. A tâmara, até um pacote de whey nós tivemos que comprar porque se usa na sala. Exatamente. Leite de coco em pó. Pó. Nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto, conheci ontem. Tâmara, não sei quem, não sei o que mais. Glau Santana. Oi, Glau, boa noite. Boa noite, gente. Só para eu não ficar curiosa, eu estou montando meus laboratórios. Estou trazendo os híbridos aqui para minha cidade. Você tem aí uma base de quanto fica isso, por exemplo, para nutrição? O que é o gasto de laboratório de nutrição? Só para eu não assustar igual o Adriano assustou lá no começo. Assim, vamos lá. Me dá só licença, deixa eu só falar um negócio importante nessa fala, mas o Robson complementa. Vamos lá. Antes de tudo, como a gente tem pessoas de outras instituições de ensino que querem também pensar e têm os seus modelos, uma coisa interessante é o seguinte, e bastante importante. Os projetos, eles foram amadurecendo e continuam amadurecendo. Tá? A engenharia começou pensando-se em um laboratório de 300 metros quadrados, hoje é 90 metros quadrados, 70 metros quadrados. Verdade. Porque, na verdade, foi-se entendendo, e isso não sem perder qualidade, tá? Foi-se entendendo realmente aquilo que tinha necessidade de fazer presencial, que podia ser simulado e tudo mais. Outros modelos, por exemplo, o professor é pago pela sede, equipamento é pago pela matriz, nem sempre é assim um modelo. Tem instituição de ensino que o modelo pode ser diferente também. Então, essas coisas é interessante sempre pensar, aí entra a questão de custo, que é uma coisa que a gente também está conversando com a sede, eu acho que isso é um processo de amadurecimento nesse sentido, porque assim, quando você vai lançar, você tem uma planilha de custos. E aí depois que o negócio implanta, cara, realmente aconteceu daquela maneira, então a gente tem conversado
para ver se isso pesou muito para o polo, se não pesou. Isso é um amadurecimento que também a sede tem interesse também que isso seja viável, obviamente, para o polo, né, e vice-versa, né? Eu acho que isso tem que ser uma conversa de nível, né, de alto nível nesse sentido. Não é fácil também, mais uma vez, um processo de amadurecimento, porque o projeto está sendo construído junto. Então, aquilo que acontecia há 5 anos atrás de engenharia, hoje não é mais, e quem sabe ainda talvez tenha assim novidades e assim vai adequando. Mais uma vez, não pensando em perder qualidade, de jeito nenhum, mas pensando em ganhar né, de uma forma mais automatizada, uma forma melhor de se comprar, enfim. Então, tudo isso existe um amadurecimento. Então, às vezes, custo é uma coisa que ainda se está construindo, e eu posso dizer para você o seguinte: a gente está ainda em busca de se entender o custo total, porque você tem um custo de implantação, que depois que você absorveu isso, aí depois, você não, na princípio, você não tem, você tem uma manutenção disso, mas você vai ter o custo de insumo, que pesa bastante no início, pesa bastante, porque, né, os alunos não pagam praticamente aquele custo todo que você tem, então, e aí, como é que faz? Mas você está investindo realmente para frente. Mas ainda se entender que muitas vezes, pô, cara, mas eu estou gastando muito em nutrição, é isso mesmo? Peraí. O que dá para mudar aqui, o que não dá, né? São coisas que realmente é um processo, tá? Mas vamos lá, Robson, responde aí. Cláudio, voltando um pouco na sua pergunta, você está em que região? Desculpa. Eu acho que o teu professor ali que está querendo perguntar também alguma coisa, complementar. Eu só queria complementar, Adriano, em relação ao custo da área de nutricional. Ela é brava, viu? A biomedicina, a gente sente, quando é biomedicina e farmácia, o custo de materiais é muito alto, e aí nutricional é terrível, porque você imagina uma compra que vem uma lista, onde é para 15, a lista parece que ela é meio fechada já no número, então vem para 15 ou 20 alunos, no entanto você tem 3 alunos que comparecem, e um monte de coisa acaba sendo perdido. Tivemos esse tipo de problema nessas últimas 2 semanas. Isso é muito triste. Isso é uma das coisas que também está se conversando bastante mais uma vez, com matriz, para se entender se, na verdade, se você consegue comprar proporcional ao número de alunos, se você consegue agendar e ter o compromisso do aluno para essa presença. Existe até formas do próprio aluno, na verdade, comprar alguns kits, na verdade, ser por conta dele, são várias coisas que se abrem discussões para esse amadurecimento e para esse comprometimento também. Eu acho que isso vale muito que a construção, seja o Unicesumar, seja qualquer outra instituição que esteja construindo e se pensando nesse sentido também. Beleza, okay. Obrigado. Obrigado. Você me perguntou minha região? Isso. Eu sou de Minas Gerais. Ok, porque assim, Cláudio, dependendo muito da região, você pode ter variação de preço, né? Exemplo, aqui onde nós estamos em Santa Catarina, eu tenho pessoas que trabalham, fábricas que produzem produtos de aço inox, mesas e bancadas, então é um custo, né? Se você pega daqui e leva para aí, é outro custo. Exemplo, a mão de obra do meu operário aqui pode não ser equivalente à sua. Mas, enfim, são alguns custos que você vai ter e eles vão ter flutuação em função do mercado. Até mesmo de alguns insumos, né? Para você ter ideia, hoje eu pago muito mais caro para mandar um insumo para Fortaleza, porque em Fortaleza eu não consigo achar tudo. Já que em Blumenau eu tenho a facilidade de estar perto do Rio e São Paulo. Né? Então, você em Minas também tem essa facilidade. Então, realmente, o custo, ele existe, como o Adriano colocou, é algo que ele não é fixo, ele ainda está flutuando e variando. Tá? Você, de fato, vai precisar fazer alguns investimentos, mas isso vai depender muito da tua área, do teu espaço, do teu layout, porque uma coisa é você aproveitar um layout já existente, outra coisa é você precisar mudar a estrutura desse layout. Então, são custos que poderão ter valores diferenciados. Dos equipamentos, não vejo muita diferença, até porque a sede vai mandar a maioria deles para você. Mas essa questão da mão de obra, de uma pintura, de ter que derrubar uma parede, isso poderá influenciar o teu custo, né? E aí isso tudo você só vai diluir realmente com o passar do tempo, né? Porque você no primeiro momento é uma explosão esse valor maior e ele vai ser diluído gradativamente. Então, realmente, vai depender de todas essas variáveis que eu estou pontuando para você, o teu custo. Então, o que é que a gente faz aqui? Toda vez que a gente vai começar a montar um laboratório, eu com o Adriano, a gente discute muito isso, tá? A gente pega a planta, esmiuça a planta, discute,
chama as equipes, chama engenheiro, chama eletricista, vai buscando, vai pesquisando, faz pesquisa de mercado para tentar diminuir e reduzir os custos ao máximo. E conseguimos reduzir, gente, de uma maneira, só um exemplo, por exemplo, de granito que precisava Cara, isso foi dada uma solução que, no final dos contos, você colocou porcelanato, na verdade, de uma maneira que ele fica tudo lisinho e tudo mais, fica muito mais barato e fica com uma qualidade, né, lisinho, da melhor maneira, ficou perfeito, mas com custo 3, 4 vezes menor. Então, são alternativas e dentro das normas, né, exigidas em termos de limpeza, de não sei o que lá, Então, são alternativas que se busca nesse sentido. Deixa eu aproveitar, que a gente está praticamente terminando o nosso tempo aqui, tem uma pergunta interessante, nosso convidado aqui também do Uninter, eu não tenho o nome dele ali, mas se você quiser se identificar, mas vamos lá. Do Uninter, ele perguntou o seguinte, o Uninter tem um modelo que, eu não sei se para todos os cursos, para alguns, enfim, que tem o laboratório que o aluno recebe o kit em casa. E ele pergunta, na verdade, não seria interessante um modelo como esse, de repente que o aluno recebe e não necessariamente o custo do laboratório no polo. Assim, claro, aí tem que entender um pouquinho mais o modelo, os custos disso, claro, com um kit desse para cada aluno, também tem o seu custo, né? E eu entendo também, não sou técnico na área, o Robson pode responder um pouco mais, mas assim, você tem alguma limitação também quando você recebe um kit, por exemplo, para a questão de algumas coisas na área química, legal, você vai fazer, mas quando você vai fazer alguma coisa mais avançada, que você tem que ter, inclusive, um acompanhamento do profissional, você já não pode fazer ali. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que, às vezes, abrir a cabeça, desmistificar ou quebrar alguns paradigmas em relação a isso. E quando você fala que um curso de gastronomia, você tem que ter laboratório. Cara, o curso de gastronomia, nós temos curso de gastronomia, não tem a prática no polo, você vai fazer em casa, mas uma prática guiada, e então você tirou um pouco essa ideia de que, às vezes, uma prática tem que ser num laboratório. A prática pode ser em casa, desde que ela seja controlada, guiada, e você tenha feedback. Então, tem algumas coisas que eu acho que entendo sim, que possa ser feito dessa maneira. No caso do Uninter, o custo desse laboratório é só a partir do momento que você já tem esse aluno já, talvez uns 2, 3 anos, então você não vai ter essa quantidade de 100 que entraram, talvez estejam, naquele momento tenham 30 alunos, então o seu custo obviamente vai ser menor naquele período, você não gastou para 100. Enfim, são várias coisas de se pensar aí, né, de colocar realmente numa planilha. É um modelo interessante, é um modelo, eu digo, disruptivo praticamente em relação, talvez, que os outros realmente façam, mas eu vejo cada um modelo um pouco com alguma limitação nesse sentido. Talvez não consiga tudo, ao mesmo tempo que tem instituições que só fazem o modelo do simulado, né? Você não tem a prática no laboratório, você tem lá. Você consegue vender dessa maneira? Consegue. Tem gente que não, ok, tá o suficiente, você vai vender mais barato, né? De repente. Então, você tem o diferencial, seja o preço. Mas se você quer pegar aquele cara que não abre mão da prática, lembra que eu falei sobre isso, por isso que é importante você conhecer muito o aluno, você pesquisar muito isso, cara, talvez você não consiga vender para esse cara. Você vai vender esse cara com a prática em laboratório mesmo, que é o que você tem nesse modelo, e talvez, não sei se vai conseguir vender nesse modelo se você mandar o laboratório para casa, que seria um kit, mas provavelmente um kit mais simples. Então, tudo isso são análises de se entender o perfil do teu cliente, e também se você já está utilizando, cara, a aceitação tá legal. Cara, segue nesse caminho que você tem um perfil legal e tá sabendo usar e tá sabendo vender, mantendo o padrão de qualidade, né, daquilo que realmente precisa em termos de formação. Acho que eu vejo dessa maneira. Não sei se quer complementar, Robson? O que eu posso dizer para você nesse sentido, Graça, já te dou a palavra, Grazela. O que eu quero dizer para você nesse sentido é que, de fato, Adriano, essa questão de usar o kit, o nosso modelo, ele vai depender muito realmente da metodologia que a instituição está aplicando, né? Ou seja, a nossa metodologia, ela contempla equipamentos de grande porte, que são os nossos equipamentos. Os nossos laboratórios são laboratórios físicos completos, né? São laboratórios físicos completos e com equipamentos de ponta, cara. De ponta. Não é isso? Equipamentos de ponta. Agora, como você falou, não tem como a gente aqui fazer um pré-julgamento e dizer que sim ou não. Depende muito, de fato, da metodologia que a instituição está utilizando, da forma que ela apresenta isso para quem ela está vendendo, da expectativa, e do alcance que ela quer colocar para o aluno ali, né, naquele momento. Porque, como você falou, então o resto ele vai virtualizar. Pense você, como é que você virtualiza uma multiprensa, um MacFlu, né, ou aquela bancada de instalações elétricas prediais? Então, realmente, são caminhos aí que cada instituição, eu acredito, que vai buscar
a sua melhor resposta dentro desse processo, né? Graziela, desculpa, eu te interrompi, perdão. Não, eu que te interrompi, desculpa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você já usa essa prática de empresas, de levar essa área de saúde, vocês já pensaram em chamar o aluno e será que a gente pode, ao invés de pagar o aluno, dar como hora complementar? Será que a Unicesumar aceita? No nosso modelo aqui. Por exemplo, você pega um aluno da biomedicina, da farmácia, para fazer um teste de glicemia. Será que isso aqui pode ser válido como hora complementar para o aluno? Vocês tentaram fazer isso? Não, ainda não tentamos fazer isso. Eles vão lá fazendo um apoio com a gente ali, mas a ação em si a gente está fazendo com os profissionais. Por quê? A nossa preocupação sempre, tudo é em função, em primeiro lugar, da legislação. E segundo, que esses alunos ainda não receberam o conhecimento específico para eles, por mais que seja algo simples, mas eles ainda não estão em um momento do curso que estejam aptos para fazer tais situações. Eles estão ali orientando. A massagem do Quick Massage, ok, procedimento, mas assim, aferir a pressão arterial parece algo tão simples, mas é algo que você precisa ter um treinamento, precisa ter porque senão você vai dar um resultado errado. Se você fizer um furo de uma maneira inadequada, você pode, de repente, machucar alguém. Então, a gente sempre tem esse cuidado, esse zelo. A gente leva os alunos, sim, para que eles sintam isso, para que eles conversem. Então, eles ficam mais como propagadores e divulgadores do curso ali e já se sentindo parte daquilo. Mas a gente tem esse cuidado, tá, Graziela? Porque, como eles estão agora entrando no terceiro ano e são as primeiras práticas, eles ainda não estão habilitados e seguros para fazer determinadas ações. Mas, sim, o nosso objetivo é que os alunos, quando estiverem já ali para o 4º ano, e aí sim, 4º ano é quando eles já vão para estágio obrigatório, eles já estão maduros dentro da estrutura, dentro do conhecimento, dentro do conteúdo, aí eles estarão aptos para fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho importante a gente usar... Pode ser uma atividade de extensão, pode ser uma atividade de extensão, atividade de ensino, isso pode ser sim, eu acho que vale, inclusive, aí nesse sentido também, assim como existe a possibilidade, entrando numa outra questão, dessa prática, muitas vezes, você não ter o laboratório no polo, você ter, na verdade, tem instituições que fazem isso, o ambiente profissional, feita nas empresas, na verdade, em parcerias, na verdade, né? Então, você já também, de qualquer maneira, você faz isso fora, né? Não é com esse mesmo sentido do que a gente está falando aqui, mas que eu estou dizendo que você não faz a prática ali. Então, tem como fazer isso, ou você fazer uma prática dentro de uma atividade e essa aí virar uma atividade, né, complementar, isso tem como fazer, mas dentro desse cuidado. Acho que eu que falei errado no início, falando que os alunos que vão lá fazer, realmente não é bem assim, bem lembrado, Robson, né, que tem que ter realmente o cuidado com o profissional, mas eles vão lá sim acompanhar, orientar, tal, acho que isso faz parte. Isso. E, gente, assim, essa fala que o Adriano fez agora é o que nós chamamos de ambientes profissionais. Não sei se vocês lembram essa fala ali dos materiais da sede, quando a gente fala em ambientes profissionais, né? Em que o aluno possa estar realizando a sua atividade prática dentro de uma farmácia, de um hospital ou de um local ali sob supervisão. Eu atrapalhei alguém, desculpa. Quem estava falando, perdão? Na verdade, sou eu, Robson. Ô, Flavinha, pronto, diga. Desculpa me meter aqui, mas já ajudando também, complementando a sua resposta. Nesses casos aí, aquilo que o Robson falou, podemos levar os alunos, mas se é para validar, tá? Atividades complementares, você vai ter que abrir um projeto de extensão. Você vai ter que validar isso junto com a instituição. O projeto de extensão vai ter que ter alguém responsável por esse atendimento. Então, por exemplo, se for um enfermeiro, ele que vai ter que estar lá acompanhando e validando também, tirando fotos, enfim, acompanhando esse nosso aluno. Ele não está apto a fazer todo o trabalho ali, representando ou sendo o responsável por essa ação, tá? Flávia, obrigado pela tua fala na questão de sempre que fazer alguma coisa para validar ações, horas complementares, tem que se ter esse projeto pedagógico ali, que senão a sede acaba não aceitando, gente. Essa observância que a Flávia colocou, ela é fundamental. E existe um rito para que isso aconteça, e se a gente não segue esse rito, a sede não valida essa atividade, tá? Então é importante a gente estar sempre atento a essas questões. E mais uma vez, não estamos falando de Unicesumar, não estamos falando de Uninter, estamos falando de qualquer instituição de ensino, isso vale, são regras do MEC, em função de uma atividade de extensão e tudo mais. Eu acho que, claro, cada um vai ter os seus procedimentos em relação a isso,
mas isso é validado desta forma normalmente, né? Você tem que ter o projeto, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um supervisor, enfim, para que realmente isso aconteça, e cada vez mais é exigido isso, que você tenha uma atividade de extensão, uma atividade complementar, fora aquilo que você esteja aprendendo, né, dentro da sua universidade, né? Isso vale realmente fazer, isso é uma prática, isso é bom ser incentivado. Gente, mais perguntas? Última pergunta aí para a gente finalizar, vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Estou copiando tudo. Opa, olha, rapaz, a Graziela aí, ó. Tudo. Não perdeu nada, hein? Que legal. Que bom. Legal. Gente, normalmente o nosso encontro é 1 hora. A gente tem colocado muito conteúdo dentro daquilo que a gente tem falado aqui, gente. Como eu falei, quando a gente Eu fala de também, relacionamento... viu? Oi? Legal, Moura, Eu parabéns. também, viu, Adriano? Adorei. Ah, Ó, que legal, legal. Liane. Também, viu, gente? Ó, Olha, gente, rapaz, olha que turma deu aplicada 3 essa, hein, Adriano? páginas. Maravilhoso. Olha, Olha 3 que turma páginas de aplicada. sugestões. legal. Parabéns, Então, ó, viu, Robson e Adriano? Valeu mesmo, viu? Eu vou começar ainda, Adriano. Eu não tenho. Estou com vontade, né? Mas estou meio assim, com o pezinho atrás. mas, ó, Mas gente, nós vamos se encontrar e vou conversar com você nós vamos conversar, pessoalmente. exatamente, nós vamos conversar até pessoalmente lá. Mas, assim, o que eu falo, assim, gente, a gente tem 80 aulas de conteúdo que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Tem a ver com relacionamento, tem a ver com construção de marca, tem a ver com criação de valor, tem a ver com uma série de coisas que isso é super importante. Tem a ver com projeto de extensão, tem a ver com cuidar do aluno, envolvimento do aluno, para que ele se sinta engajado. Cara, tudo isso é tanta coisa que você vê que isso aqui serve para isso, serve para aquilo e tudo mais. A gente falou aqui um pouquinho do funil de vendas também, que ele é muito mais amplo, você vê o resultado de vendas muito melhor quando você faz isso de uma forma envolvendo o mercado, envolvendo os alunos e tal. Então, isso tudo é um grande ciclo que uma coisa influencia a outra. E que no final das contas você tem uma venda permanente, isso que eu falo, no final do funil não é a vender e o cara está matriculado, não, é a sua venda permanente, que você vendeu só a primeira mensalidade, faltam talvez outras 59 mensalidades para você vender ainda, que você vai vender desde que esse aluno esteja estudando, contente, vendo que realmente está valendo a pena e tudo mais. Então você tem ainda um desafio muito maior do que você teve botando esse cara para dentro. Então, isso aqui você faz com esse envolvimento. Quando você faz um evento, põe esse aluno participando desse evento. Quando você vai fazer uma palestra, chama esse aluno com uma atividade de extensão. Quando você vai fazer uma atividade social, põe esse aluno participando, inclusive, do projeto, ele vai se sentir útil. Cara, tem muita coisa. Então, gente, fica o convite. Temos 80 aulas lá, com muito conteúdo sobre tudo isso. E a gente vai ter outros encontros também para a gente debater. Quem não assistiu o último encontro com a Flávia, que ela participou um pouquinho aí, falou algumas coisas também, foi muito legal a gente falar um pouco da operação de microrede também, e a gente teve outros também falando sobre vários assuntos, e vamos ter muito mais, vamos sempre continuar convidando vocês, então fica aí o convite para conhecer cada vez mais aí os nossos conteúdos também, tá bom, gente? Obrigado mais uma Valeu, vez. Adriano. Obrigado, Adriano, professor valeu, Valeu parabéns demais. pela palestra. Você e o Robson são referência na nossa rede. Muito bom Opa. escutar vocês. Obrigado. Não fiz nenhuma pergunta, mas estava atento a tudo aqui que vocês colocaram. Parabéns pelo teu trabalho, Adriano e Robson. Falando Gente, que a gente é parabéns. referência, o cara que é a referência número 1, o primeiro polo da rede, pelo resultado, então é isso aí, nós terminamos com chave de ouro. Pô, que legal. Gente, eu quero... Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Quero aqui agradecer a todos vocês pela participação. Obrigado por terem me ouvido, por terem dado a oportunidade da gente poder fazer essa troca. E para mim foi fundamental também estar aqui podendo falar um pouquinho do trabalho da gente, ouvir cada um de vocês. Adriano, queria pedir depois que você, no momento de contato com todo mundo ali, pudesse deixar ali meu e-mail, meu telefone também para todo mundo. Pessoal, a gente está aqui para se ajudar. Eu acredito que todos nós juntos somos muito mais fortes, né? Do que cada um isolado. Se nós formarmos um grande grupo, a gente vai muito mais longe, muito melhor. Então, eu vou pedir para o Adriano deixar para vocês meu contato. Quem quiser trocar uma ideia, bater um papo, de repente alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui agora, né? Eu quero ficar à disposição de vocês também. O Adriano é um cara que sempre me deu espaço para vir e poder estar ajudando no que eu posso. Então, quero me colocar aqui à disposição de vocês também.
e agradecer mais uma vez pelo espaço ali. Lourenço, o professor Vilmar, Alessandro, o Cristiano tem a Unipar aqui, o William, né? Bem, a Glau, tem aqui o MotoG, eu não lembro o seu nome, desculpe, Moura e Grazela também, gente, muito, 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 muito obrigado pela atenção de vocês e fico à disposição. Adriano, estou à disposição, se precisar de mais um momento, tamo junto, chefe, tamo junto. Robson, obrigado, você é uma referência para nós aí, obrigado por todo esse teu trabalho e vamos construindo junto aí. Obrigado, gente.